Olá, viva, sejam bem-vindos a mais uma edição informativa local e regional aqui na antena da Rádio Lafões. Edição esta para terça-feira, 28 de junho do ano de 2022. Um homem de 73 anos de idade caiu na tarde de ontem a um poço de água em Negrelos, São Pedro do Sul, acabando por falecer. Ao que conseguimos apurar, a vítima em questão estaria acompanhada e a fazer trabalhos de limpeza na nascente de água quando inadvertidamente terá caído ao poço. A pessoa que o acompanhava, ao se ter deparado com o repentino desaparecimento do septuagenário, acabou por pedir socorro. O alerta foi dado cerca das 4h20 da tarde de ontem e no local chegaram a estar um total de 17 operacionais, apoiados por 7 viaturas. Nesta ocorrência esteve também a equipa da VMER de Viseu e a ambulância CIV instalada em São Pedro do Sul. Apesar dos diversos esforços das equipas de salvamento, o óbito acabou por ser declarado no local. Uma colisão envolvendo 3 viaturas no IP3, na zona de Óvoa, em Santa Combadão, provocou, na tarde de ontem, 3 feridos ligeiros. O acidente ocorreu no sentido Viseu-Coimbra, na localidade de Lameiras, e chegou mesmo a levar ao corte de circulação no IP3, nesse sentido. O alerta para o acidente foi dado às 17 horas e nas operações de socorro e limpeza chegaram a estar 33 operacionais, apoiados por 11 viaturas. O novo comandante distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu quer aumentar a capacitação dos agentes no apoio às vítimas de violência doméstica, o crime número 1 no distrito. A questão da violência doméstica é claramente um problema que carece de intervenção de vários atores mais informais para a sua mitigação, ou seja, acima de tudo, trabalhar em parceria, reconheceu Pedro Sousa. O crime de violência doméstica contra cônjuges ou análogos é o mais registrado no distrito de Viseu, assim como na maioria dos distritos e a nível nacional, segundo o último relatório de segurança interna de Portugal, divulgado no passado mês de maio. A nível nacional, em 2021, foram registradas 22.524 queixas de violência doméstica, menos 915 do que em 2020, uma descida de 3,9 pontos percentuais, e no distrito de Viseu foram registradas 7.699, mais 80 do que em 2020, um aumento de 1,1 pontos percentuais. O responsável pelo comando distrital da PSP disse que o objetivo é melhorar e reforçar o apoio social às vítimas de crimes, especialmente as pertencentes aos grupos mais vulneráveis, nomeadamente mulheres, vítimas de violência doméstica, crianças e idosos. Na prática, é tentarmos aumentar os índices de formação e capacitação dos nossos recursos, das nossas pessoas, dos nossos polícias, mas também criar sinergias de proximidade com os vários parceiros que trabalham nesta temática, seja em prevenção como em repressão, disse. Pedro Sousa referiu que existe um manual de atuação das 72 horas em termos de violência doméstica para os órgãos de polícia criminal e, nesse sentido, afirmou que a PSP de Viseu quer estar sempre ao lado do Ministério Público na mitigação deste fator. O comandante lembrou que existem equipas de prevenção e apoio à vítima e existem gabinetes específicos para acolher as vítimas de violência doméstica de forma a sentirem-se confortáveis e seguras. Ainda assim, reconheceu que, apesar de às vezes aparecerem queixas na comunicação social, comparativamente ao que existia na década de 90, melhorou-se muito, mas muito há ainda a fazer. O segundo crime mais praticado no distrito de Viseu, segundo o relatório, é o de condução sob efeito de álcool, seguido de furtos em interiores de viaturas, enumerou o comandante, que defendeu a realização de campanhas de sensibilização para os combater e dar continuidade ao trabalho que tem sido feito, quer na prevenção, quer na reação,
Confiar nos polícias que têm estado a desenvolver a sua missão e sempre que há indicadores que nos levem às chamadas bandeiras vermelhas, desenvolver estratégias nesse sentido, seja na prevenção ou na investigação, acrescentou. Pedro Sousa assumiu o comando da PSP de Viseu no início de maio, que estava desde setembro sob o comando interino do segundo comandante Rui Matos. Para já disse ainda estar a conhecer quer Viseu, quer a divisão de Lamego, quando questionado sobre os meios que tem. Somos 245 elementos no comando distrital e os meios humanos e materiais tendem sempre a ser escassos na ótica de qualquer comandante, mas não podem existir dúvidas quanto à concretização com sucesso da nossa missão, considerou. Disse por isso que tenta sempre otimizar e maximizar os recursos de que dispõe de acordo com a realidade existente, apesar de reconhecer que qualquer comandante gostaria de ter 10 mil polícias, mas não é possível. Fazemos sempre a comparação entre o rácio polícia e a população e, comparativamente, em termos nacionais, em Viseu há um número interessante de efetivos no comando distrital. O presidente da Câmara de Viseu disse ontem temer que a inflação provoque o agravamento das assimetrias regionais e, como exemplo, apontou obras paradas na região, em contraste com as que arrancam na zona de Lisboa. A não haver uma efetiva equidade na distribuição de dinheiros públicos e investimento, estaremos perante um cenário de novo agravamento das assimetrias regionais, apontou Fernando Ruas. E disse é que no interior tudo fica mais longe, tudo parece mais difícil e tudo é sempre mais caro, já que só isso pode justificar o estado a que chegou o IP3 sem que efetivarem as obras prometidas ou a construção de uma autoestrada. Só as dificuldades do interior podem justificar que a radioterapia ainda não se tenha iniciado. O senhor diretor do centro hospitalar em junho passado dava como previsão o início antes do primeiro trimestre deste ano. Estamos a terminar o segundo trimestre, apontou. Esta conclusão foi apresentada ontem na sessão ordinária na Assembleia Municipal de Viseu, depois de ter iniciado a sua intervenção a lembrar que tem vindo a dar nota do novo momento político que o mundo atravessa como consequência da invasão russa à vizinha Ucrânia. Isto porque, além da consequência previsível nos mercados e na economia, também tem vindo a fazer referência à preocupação acrescida pelo avolumar dos custos de empreitadas e pela escassez de materiais que já se vinha a revelar nos últimos meses. Fernando Ruas lembrou que isto originou um diploma legal que permite aos empreiteiros de obras públicas a revisão de preços excepcional e temporária, sempre que os custos de alguns materiais ultrapassem os 20% em contratos iniciados ou a iniciar até ao final do presente ano. Nesse sentido, o autarca apontou notícias de há uns dias do lançamento de obras na área metropolitana de Lisboa para um sistema de transporte mais acessível a todos, o que representa um investimento de cerca de 1,2 mil milhões de euros. O autarca indicou ainda notícias sobre melhorias a implantar na renovação da frota dos autocarros da área metropolitana de Lisboa, o que o fez recordar de duas notas sobre o Fundo Ambiental que já tinha apresentado na Assembleia Municipal. Uma sobre a aquisição de veículos limpos para transporte público, em que as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto ficaram com uma dotação de 48 milhões de euros, e outra sobre um despacho que transferia cerca de 51 milhões de euros para o reforço extraordinário dos serviços públicos de transportes de passageiros. Deste valor, 93,87% desse fundo foi alocado às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.
A Comunidade Intermunicipal Cime Viseu-Dom Lafões coube apenas 0,43% desse fundo, muito abaixo dos prejuízos estimados, comparou. Estes exemplos apenas servem para que reforce em mim a convicção de que este país não poderá ser justo se não se proceder rapidamente a uma regionalização. Não há nenhum país em que se desenvolva desta forma tão assimétrica e tão centralista, considerou. Fernando Ruas anunciou ainda na Assembleia Municipal que fez há uns dias uma sugestão ao Governo de instalar a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, bem como os seus funcionários e famílias em Viseu. Uma medida com vantagens para todos, para Lisboa porque fica com mais espaço disponível para habitação, para os funcionários e famílias porque vão beneficiar de uma cidade com uma qualidade de vida ímpar, mas também para a própria Associação de Desenvolvimento e Coesão, que vai finalmente ter a oportunidade de ver o seu trabalho no terreno, defendeu. A Câmara e a Paróquia de Vozela preparam um programa comemorativo do centenário da classificação da Igreja Matriz como monumento nacional que arranca no dia de amanhã. A Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Vozela, ou Igreja Matriz, foi classificada pelo Decreto 8.216 de 29 de junho de 1922. Na próxima quarta-feira, ou seja, amanhã, será inaugurada no Museu Municipal a exposição de fotografia Igreja Matriz de Vozela, Crónica em Imagens, uma mostra que inclui fotos do período compreendido entre 1894 e 2022. E depois decorrerá uma visita orientada por Fátima Eusébio, do Departamento de Bens Culturais da Diocese de Viseu, um momento musical e uma missa. No dia 2 de julho haverá uma recriação histórica relativa ao ano de 1113, intitulada Evocação dos Patronos da Igreja, e no dia 16 do mesmo mês realiza-se a palestra A Igreja Matriz de Vozela, da sua origem à reforma do românico gótica. A candidatura do município de Viseu para a operação de rearborização e criação de zonas de sombra no Parque Urbano de Santiago já obteve a decisão de elegibilidade para efeitos de financiamento por parte do Compete 2020. Segundo a Câmara de Viseu, atualmente a candidatura encontra-se a aguardar a aprovação final, segundo que, para que as 133 candidaturas consideradas elegíveis possam ser apoiadas, será necessário um reforço da dotação orçamental do apoio FEDER, no valor de mais de 8 milhões de euros. Esta candidatura tem um investimento total de 89.904 euros, dos quais 75 mil de investimento elegível. O presidente da Associação de Vila Nova da Rainha, em Tondela, onde se registrou um incêndio durante um torneio de sueca, admitiu ontem que o edifício funcionava sem licença de utilização e que não lhe ocorreu que esta fosse necessária. Não me ocorreu na altura, afirmou Jorge Dias, em tribunal, contando que a Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha recebia apoios quer da Câmara Municipal de Tondela, quer da Junta de Freguesia, e nunca ninguém alertou para essa situação. Jorge Dias começou ontem de manhã a ser julgado no Tribunal de Viseu por 11 crimes de homicídio por negligência e um crime de ofensa à integridade física negligente grave. O incêndio na sede da Associação ocorreu na noite de 13 de janeiro de 2018. Nesse dia, o balanço foi de 8 mortos e 38 feridos, entre ligeiros e graves, mas o número de mortos aumentou para 11 nos dias seguintes. Na acusação é referido que Jorge Dias, ao não diligenciar pela legalização das obras efetuadas, impediu que o edifício cumprisse todas as normas de segurança, concretamente no que respeita ao risco de incêndio. Questionado pelo coletivo de juízes sobre se não deveria saber da necessidade de ter licença, uma vez que decorriam obras e que era um espaço aberto ao público, Jorge Dias justificou-se com a forma amadora como funcionam as pequenas associações. Vão-se fazendo as coisas, sobretudo ao sábado e ao domingo, com a colaboração de elementos da associação.
O único arguido do processo admitiu que, se pudesse voltar atrás no tempo, faria tudo de forma diferente, ou seja, teria garantido todos os procedimentos legais e, quando assumiu a direção, teria procurado saber se as coisas estavam legais ou não. A finalizar o desporto, Fernando Ferreira terminou a carreira como jogador de futebol e aos 35 anos assume as funções de coordenador de equipa no Académico de Viseu. Formou a SAD do clube da 2ª Liga de Futebol. Foi em Viseu, sua terra natal, e no clube onde fez a sua formação inicial que Fernando Ferreira fez as suas últimas 5 temporadas como jogador profissional de futebol, para agora assumir funções na estrutura da equipa com o cargo de coordenador. Para trás fica uma longa carreira que teve passagem pela formação do Sporting e depois já como sénior em clubes como o Casa Pia, Sporting de Espinho, Real Massamá, Belenenses, Marítimo e Tondela. Igualmente confirmado ontem pela SAD do Clube Beirão foi a chegada de Marco Costa para assumir o cargo de diretor de operações. Natural de Viseu, licenciado em Educação Física com pós-graduação em Gestão Desportiva, assume na estrutura do Académico de Viseu funções que já assumiu no União da Madeira e também no Marítimo. O Académico de Viseu, que inicia a preparação para a temporada 2022-2023 na 2ª Liga no dia de hoje, com os habituais exames médicos. Já sabe, começaram ontem as festas da cidade em São Pedro do Sul, certame que se vai prolongar ao longo dos próximos dias. Aproveite e visite São Pedro do Sul nestes dias das festas da cidade. Por nós, era a última informação que tínhamos para si. Tenha a continuação de uma excelente terça-feira e também de uma boa audição.